É, encaminhamento. Esse encaminhamento, ele é de extrema importância. Por quê? A gente acha que é só chegar lá, vamos pensar como os engenheiros, tá? Vamos pensar como técnicos e engenheiros. Ah, o cabo está passando aqui na parte de cima. Ah, mas por que eu não posso colocar na parte de baixo? Ah, aqui na frente tem uma viga, tem uma mão francesa. Essa mão francesa precisa ser sólida ou ela pode ser perfurada? Igual a gente encontra a mão francesa, né? Todo mundo sabe que é uma mão francesa, né? Uma mão francesa que eu tenho um lado aqui e tenho que coloca em prateleira, por exemplo, tá? Isso é chamado de mão francesa. Então que fica mais ou menos assim, né? Fica aqui assim e aí fica uma outra parte aqui como um reforço. Precisa ser cheio, que vai estar aguentando uma parte estrutural, ou pode ser uma mão francesa? Ah, pode ser uma mão francesa. E aí eu consigo fazer o que aqui? Eu consigo conduzir, eu consigo passar uma cablagem ali dentro. Então, o encaminhamento, aonde o engenheiro que projetou a aeronave, ele vai saber aonde vai ser o grande esforço, aonde eu posso deixar um pouco de cabo. Aqui nessa parte aqui, esse cabo, eu posso deixar, esse é um cabo de potência, eu posso deixar um pouco mais, uma frouxidão um pouco maior. Aqui eu posso colocar a abraçadeira, eu posso vir amarrando ele. Então, essa parte é muito importante. E evitar sempre fazer ângulos, como é que fala? Ângulos retos. Vinha o cabo, né? Vinha o cabo e dobrar ele assim, ó. Agora eu estou fazendo aqui assim, ó. Isso, quanto mais evitar, melhor, tá? Então, lógico que isso aqui é um cabo de mouse, que é um cabo de comando, tá? Isso aqui é um cabo de comando, onde eu tenho a parte de potência que liga o LED, e aí a parte de posição, que é a parte do outro sensor aqui, que leva o comando para onde o mouse está andando. Ou seja, isso aqui é um cabo multicondutor, tá? Só para vocês entenderem aonde tem, tá? Tudo bem? Ah, eu sei que eu fico fazendo muita coisa aqui, eu estou tentando, às vezes eu não consigo me expressar, então eu fico fazendo essas mimiquinhas, tá bom? Me perdoe se tá difícil aí, mas estou tentando. O número suficiente de suporte deve ser instalado para evitar vibração. Professor, Oi, esse jeito que você está explicando ajuda a gente. É muito bom. Cristiane, obrigado, Simples, mas a gente consegue entender. obrigado, perfeito. Obrigado pelo Verdade, feedback, professor. obrigado pelo feedback, tá? Fiquei com vergonha agora. Eu sou uma pessoa tímida. Aqui. Ô, louco, professor, não é quinta série. Não, eu sei que eu sou, mas não dá para ser, né? Aqui não dá para ser, é gravado, né? Já pensou, pessoal da ANAC ver isso daí, cara? Nossa. Mas vamos lá, tomara que não escolha a minha matéria, né? Para ver, né? Mas, olha lá, nos assistentes de suporte deve ser instalado. Existem medidas para você colocar suporte. Não é colocar um suporte aqui e depois outro 3 metros, que aí você estica e você deixa a frouxidão de meia polegada. Não, você vai colocando uma próxima da outra, tá? Para que isso tenha uma sustentação e para diminuir o quê? As vibrações. Quem conhece, quem já viu uma abraçadeira, lá na escola tem essas abraçadeiras, por sinal. É umas abraçadeiras para cablagem. Quando a gente estiver na aula lá na sexta-feira, que a gente tiver aula prática, a gente vai ver
essas braçadeiras. A braçadeira, ela é reta. Peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Se vocês olharem, ela tem a braçadeira, uma parte reta, certo? E aqui ela tem uma borracha, aqui, ó. Uma borracha. Essa borracha, ela serve para tá fazendo uma parte, entre aspas, podemos dizer assim, tá? Que serve como um coxim do carro ou um amortecedor. Ela trava, tá? Porque não é metal. Ela tem a parte de metal que você prende e em volta dela tem uma borracha. Essa borracha, tá? Essa borracha serve quando você prende ela para que ela não fica pegando no metal, ela diminui com amortecimento para não morder o cabo, para a parte metálica não morder o cabo e não machucar e cortar esse cabo. E aí dá fuga ao terra. Então, é para isso que serve essas braçadeiras, e as braçadeiras, a forma como elas foram pensadas, eu não vejo outra solução bem prática e bem com uma proteção bem bacana, tá? Lá na escola tem, quando a gente estiver tendo aula lá prática, eu vou falar, espero que alguém me lembre, e aí eu vou mostrar para vocês que quando você aperta, ela morde legal, só que ela ainda tem a parte da borracha, que a borracha ela é flexível. Então, consequentemente, o fio não fica solto, ele fica bem preso, e aí você consegue ter uma proteção melhor, tá bom? Ficou claro isso? Entenderam isso? Valeu, Marcão. Ah, então, Ronaldo, a instalação e encaminhamento deve ser relacionada e instalada para protegê-los do quê? Da fricção ou roçamento, que imagine só, uma abraçadeira metálica com cabo, e aí, sei lá, começa a vibrar e começa um vai e vem assim. O que acontece? Você acaba danificando a isolação. E aí, danificando a isolação, aqui é metálico, o que acontece? Você vai estar danificando o cabo. E aí, quando você danifica o cabo, é um cabo de energia, um comando, e aí entra em curto-circuito. Aí vai lá bater no circuit break. Ah, deu um problema no cabo tal, né, no circuito tal. É fácil de identificar? Sim. Agora, imagine só o pessoal de aviônico, ou até mesmo vocês, ter que vir correndo a toda a cablagem, porque vocês vão ver no manual, esse aqui é o circuito tal vai lá para o final da aeronave, tem que desmontar tudo e ficar olhando o cabo de ponta a ponta para ver se ele não foi danificado a proteção dele. Então, esse é o grande, esse que é a fricção e o roçamento, tá? Alta temperatura. Alta temperatura, você pode estar trabalhando com equipamentos onde tem uma certa temperatura, tá? Eles dissipam uma certa temperatura, e aí o que acontece? Como que você vai colocar um cabo que aguenta, por exemplo, até 70 graus? E aí você precisa colocar um cabo especial, por exemplo, a base de silicone, por exemplo, que você coloca ele para o lado de fora. Então, ele pode estar passando do lado, a temperatura bem alta, ele passando pelo lado de fora, ele não vai sofrer nenhuma influência desse calor. Então, os cabos aonde onde irão passar por temperaturas altas, eles são diferentes, eles têm um tratamento diferente, eles são conduzidos também diferente, para que você evite algum mau contato ou que a isolação não seja danificada. Alguma dúvida até aqui?
Outra coisa que a gente precisa sempre tomar cuidado tem uma galera que, quando trabalha, isso é normal. Tô trabalhando aqui. Puxa vida, eu tô de blusa, tá frio. Comecei a trabalhar, esquentou. Aí a galera vai lá, tira a jaqueta e pendura nas cablagens. Um aluno, há muito tempo, mostrou uma foto onde tinha uma jaqueta lá na Latam, estava pendurada uma vestimenta de uma jaqueta de um funcionário, né? Assim, momentaneamente, ele tirou, lógico, mas tirou a foto. Falou, tá vendo? Isso aqui não pode acontecer. Isso não pode, tá? Danos pela movimentação de pessoas no interior do avião. Imagine só, quanto mais protegido mecanicamente, mais protegido ele eletricamente, mais protegido contra a temperatura e também agora com movimentação das pessoas. Imagine só, vocês. Isso acontece direto com a gente. Se tem uma extensão passando, imagine só, uma extensão passando no meio da nossa sala. Isso não pode trazer algum dano para nós? Pode. Nós podemos tropeçar, enfim. Então, isso é muito prejudicial. Então, se a gente tivesse feito a extensão e ir lá no canto da parede, voltar e fazer, legal. Na aeronave é a mesma coisa. Você nunca vai ver uma cablagem cortando no meio da aeronave. Ela pode estar cortando, mas ela vai estar protegida mecanicamente. Você vai ter que abrir um alçapãozinho, uma caixa de distribuição onde você vai estar tirando, vai estar os cabos ali, todos protegidos. Então, isso essa parte é muito importante, porque imagina só, tirou todas as poltronas da aeronave, na hora que tira, fica aquele monte de cabo jogado. Isso é muito sem organização dentro de uma aeronave. É muito complicado isso. Então, quanto mais organizado, identificados, protegidos, todos com abraçadeiras para suportar toda essa parte de sustentação, isso é muito importante. Outra coisa, danos por armazenamento ou movimentação da carga. Imagina só, você está movimentando uma carga, tem um cabo passando. Por exemplo, aqui onde eu estou, tem um cabo aqui do notebook. Se eu tiver que sair correndo para lá, não dá, porque tem um cabo pendurado aqui. Isso é errado. O que tem que fazer? Colocar esse cabo, descer esse cabo, mas aí, por causa da, da, da mesa, por causa da claridade, então eu fiz dessa forma. Mas não é a forma correta. Imagine dentro de uma aeronave. Imagine você arrastando um pallet de carga, e aí esse pallet vai na paleteira, por exemplo, e vai até no final da aeronave, chega lá, tem um fio de extensão. Isso é muito complicado isso. Outra coisa que nós temos que sempre estar protegendo, e as formas de proteger é contra danos por vapores, borrifos ou salpicos de ácido da bateria. Imagine só, imagine só, a bateria aqui em cima, passando um monte de fio aqui embaixo. Lógico, nós estamos falando aeronave pequena. Uma bateria está aqui em cima. E aqui embaixo, passando um monte de cabo. Mas a bateria é selada, Luciano. Tá, mas ela tem os respiros delas, e aí esse ácido pula. O que acontece? Pega na cablagem. Ácido sulfúrico vai corroer o cabo. Imagine corroendo um monte de cabo, assim, um monte de cabo. Vai corroendo um monte de cabo. O curto-circuito, pronto. Está feito o curto-circuito, e aí pode cair a aeronave, pode pegar fogo. Então, isso é bastante complicado. Proteger, né, ver o encaminhamento por danos por solvente ou fluidos.
fluido de freio, solventes, na hora de estar fazendo. Então, em regiões perto de roda. Então, você precisa fazer um sistema, fazer uma frouxidão, que aí o que você faz? Você dá uma proteção a mais para o sistema. Você pode, por exemplo, tá um sistema aqui, você faz igual rufo de pia. Você faz uma compartilhar isso com a gente. E isso que a Cristiane falou é muito importante isso. Imagina só, vocês estão trabalhando e aí arrebitando, parafusando, cai limalha de, né, de materiais metálicos nessa aeronave, na parte de ali nos chicotes. Então, como a Cristiane falou, limpar, abandonar, para ver e certificar do que tudo que foi feito ali está correto. E isso é procedimento normalmente do fabricante, da companhia, da empresa. Isso é o que nós chamamos de boas práticas, tá? Porque imagine só, se cai uma ferramenta, tem ele por algum motivo está energizado um cabo ali, porque estão fazendo um teste lá atrás do trem de pouso, por exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo, tá? É tudo fictício aqui, mas só para você entender, imagine só, tá mandando lá para o flap ficar movimentando. Quem faz a movimentação é uma bomba que está lá atrás. A bomba não fica aqui, a bomba fica perto, fica lá. E aí fica fazendo, o pistão hidráulico fica fazendo essa movimentação, mas quem faz é lá na cabine. Mas está indo lá para trás. E aí a Cristiane está trabalhando aqui no meio. E aí cai alguma coisa, pode entrar em curto-circuito e aí danificar a aeronave. Enfim, como a Cristiane relatou aqui para nós aqui. Obrigado aí por compartilhar isso aí com a gente, viu, Cristiane? Alguma dúvida até aqui? Ô, professor, deixa eu fazer uma pergunta. A cabragem, a fiação é tudo da mesma grossura? Não. Imagine só, eu vou dar o exemplo aqui de novo do mouse. Imagine se esse fio aqui, que é uma parte de comando, que é mouse que nós estamos que tem na sua casa. Por que eu vou colocar um fio grosso? Peraí. Imagine só, para que eu vou colocar? Eu tenho fio de controle do mouse que não tem carga nenhuma, é só um LEDzinho, como vocês estão vendo aqui, e a parte de retorno, de posição, tá? Por que eu vou colocar um cabo grosso desse aqui? Para quê? Você entendeu? Ou seja, eu estou colocando um cabo grosso, aonde não precisa, eu só estou fazendo o quê com ele? Peso, tá? É muito... Imagina assim, lógico, né, Marcos? Aqui eu estou mostrando, né, Marcão? Aqui um fio. Sim. Agora, imagine isso, um monte de fio, tá? Então, isso é bastante complicado, isso, tá? Então, agora, eu poderia pegar esse cabo do mouse aqui e colocar ele como cabo de potência que sai do gerador, que vai para a bateria? Não pode. Você sabe que você já deve ter visto esses cabos que a gente utiliza para fazer transferência de carga no nosso carro, certo? Sim. Né? Então, tem aquelas braçadeiras, né, terminal jacaré, e aí o cabo que sai de lá é um cabo 35, é um cabo muito grosso, é o cabo mais grosso que você utiliza na sua casa. Porque a companhia, a CPFL fala que casas normais, no máximo 16 milímetros quadrados, e no nosso carro, para a bateria do carro, a gente usa cabo 35, ou seja, a corrente é muito alta. Né? Então, na hora que está dando a partida ali. Então, é por isso que nenhum fio são igual. Se você falar para mim, Luciano, todos os fios são iguais, eu falo para você,
Não trabalho, você sabe que eu não trabalho lá. Eu falo a você, não é, Marcos. Não é. Pode ser que tenham muitos parecidos para a mesma função. Isso sim. Ah, é cabo de potência? Ah, cabo, sei lá, cabo 35, 50. Beleza. O cabo 10 AWG. Beleza. De um gerador 1 e do gerador 2. Beleza. Agora, você nunca vai ver os geradores sendo iguais, tá? Você não vai ver um cabo 10 AWG do lado direito, o mesmo gerador igualzinho, né, de duplicidade aqui do lado direito. Você não vai ver o cabo 10, por exemplo, um cabo 20 AWG. Um usa 10, o outro usa 20. Se a mesma potência do gerador, a mesma potência da bateria, você não vai ver isso. Os dois são iguais, tá? Então, esse cabo aqui do mouse não daria para usar, por exemplo, para gerador. Daria para usar para sinal. E, salvo que, lembra a queda de tensão? Ao longo, tá? Né? A queda de tensão pela distância. Então, salvo isso também. Ah, a corrente é baixinha, é isso, é aquilo? Sim, realmente, é bem baixinha. Nossa, dá para usar cabo bem pequenininho. Dá, mas a distância é muito longa. Então, você precisa colocar um cabo com um diâmetro maior. Tudo bem? Ficou claro isso, Marcão? Ficou, professor. Beleza? Entendi. Beleza, tamo junto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, nenhuma dúvida. Então, bola para frente. Tá? Aqui, proteção contra fricção. Vocês estão vendo a figura do lado esquerdo? Aqui, ó. Aqui tem uma estrutura metálica. Aqui eu tenho um suporte. E aqui onde está preso a abraçadeira. E aqui a cablagem, tá? Ou chicote, tá? Vocês estão vendo que aqui, ó. Aqui é a parte metálica. Aqui existe uma parte metálica. Tá? Essa parte metálica não tem proteção, tá? Aqui desse lado, aqui já tem, ó. Aqui já tem uma proteção. Aqui já existe uma proteção. É chamado de gromete, tá? Essa proteção. Aqui, fora da aviação, a gente chama isso de galão. Uma parte, uma parte de proteção assim, ele tem uma parte metálica aqui e ele fica fechado. Então, ele é fechado. Quando você coloca, ele abraça a parte da estrutura e aqui embaixo fica toda a proteção emborrachada. Então, ele tira os cantos vivos, além de ser emborrachado, para ter um pequeno amortecimento, para que não fique no ângulo reto, para serrar. Imagina só, uma cablagem passando e o metal, a cablagem passando e o metal esfregando, a cablagem esfregando no canto vivo desse suporte. Consequentemente, vai danificar e o curto-circuito é iminente, assim, pum. É bater e pegar fogo. E pegar fogo, tá? Então, isso é muito comum, essa parte. Mas isso aqui é muito utilizado quando já está, quando não tem como fazer um desvio do encaminhamento. Ah, não, se o fio vai aqui, eu desvio da primeiro suporte. Aí vai andando um pouco, passa 5 metros, eu faço outro. Ou seja, fica com muitos recortes. Então, é mais fácil fazer uma furação dentro desse suporte, como está aqui. Lógico que essa furação não sou eu que determino, e sim o fabricante, o dono da aeronave, né? O engenheiro que projetou, ele fala, não, aqui você pode fazer um furo pelo qual não vai ter nenhum problema estrutural. Isso precisa tomar bastante cuidado também,
Os engenheiros tomam esse cuidado exatamente por causa disso. Aqui não é uma parte de apoio que serve como um reforço, mas não é estrutural. É só para dar um suporte, para segurar a parte do maleiro, por exemplo, tá? Uma coisa bem simples para vocês entenderem, tá? Eu já fiz um projeto de uma casa que as paredes eram de alvenaria, só que não tinha viga e nem coluna de concreto. Eram tudo vigaí. Alguém sabe o que é vigaí? Sabe, é que muita gente vai lembrar disso. Nós já fomos criança. No filme, em desenho do Pica-Pau, eles não erguem aqueles prédios tudo parafusado, com aquelas partes metálicas, e vem subindo aqui, coloca uma travessa aqui, sobe aqui, vai colocando aqui, tudo parafusado. Você entendeu? Aquilo lá é vigaí. É uma viga que tem a parte de cima, dessa aqui, e a parte de baixo, chamada vigaí. Tá? Essa vigaí teve parte que nós tivemos que desenhar aonde seria a furação, porque a gente não conseguia. Como que você vai descer um corrugado aonde tem uma vigaí? Eu tenho a laje, aí a vigaí aqui, tem um buraco aqui, um espaço aqui da vigaí. Tem a vigaí aqui, ela vem até aqui. Como é que eu desço um corrugado aqui? Então, os caras falaram que a gente podia fazer um furo aqui, descer bem bonitinho, que entrava dentro da parede e descia. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Você pode fazer um furo na estrutura, desde que o fabricante permita isso. Ou melhor, o fabricante já vai nos passar aonde estão esses furos, aonde está essa cablagem. Tudo bem? Ficou claro isso? Eu dei aula para uns alunos que trabalhavam na Embraer, e quando eles estavam fazendo o KC90, inclusive esses suportes aqui, eles eram todos feitos de madeira, porque eles falaram que a Embraer, na época, ela fez uma aeronave em escala de 1 para 1, tá? Ou seja, o que está no projeto é o que vai estar na vida real, inclusive a parte de suporte, computador, poltrona, tudo de madeira, para saber aonde iriam fazer a parte de fiação, a parte, né, do encaminhamento da fiação, bem como também aonde teria os esforços mecânicos. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, isso são coisas que a gente tem que levar em conta na hora de fazer isso. Tudo bem? Aqui, ó, se vocês olharem, olha aqui, ó, as abraçadeiras aqui, o gromete aqui adequado para estar fazendo, tá? Ou seja, lógico que a gente não vai poder colocar se esse diâmetro aqui sei lá, 5 centímetros, você não vai poder colocar uma cablagem de 5 centímetros de diâmetro. Ele vai ter que ser menor, tá? Tem uma coisa, a cablagem está aqui, né? Você não pode colocar um monte de fio, porque aí vai ter contato. Então, dependendo do tamanho da cablagem e do suporte, você vai ter um limitador, tá? Da quantidade de fio. E aí, você viu o que ele fala? Os fios a menos de 1/4 da borda do orifício. Quanto vale 1/4? Lembra quanto vale 1/4? Isso, 6,525, não é? Então, ou seja, o diâmetro não pode. Ou seja, tem que ficar 6 milímetros para cima, 6 milímetros para baixo, 6 milímetros do lado direito, 6 milímetros do lado esquerdo, na diagonal. Tem que ficar tudo com 6 milímetros, tá? A gente não pode ser menor ou inferior a isso. Tudo bem? A proteção contra a temperatura. Igual eu estava falando para vocês, quando os cabos estão passando perto de lugares onde tem temperatura, você precisa ter uma isolação melhor.
essa isolação tem que ser melhor para aguentar essas temperaturas elevadas, onde não é só a temperatura elevada que vai derreter, não. Tem materiais, polímeros, que ele, de isolação, PVC, por exemplo, com Teflon, que aí você coloca a isolação e aí você vai lá, está passando do lado de um forno, por exemplo, aí desliga esse forno, a temperatura cai. Aí vai lá, temperatura sobe. Imagine fazendo isso ao longo de um período. Vai vidrificar, tá? Vai vidrificar esse cabo. E aí, qualquer batidinha que tiver, tá? Esse cara pode danificar. Todo cabo pode ser usado em alta temperatura? Não. Todo cabo pode ser usado em temperaturas baixas? Também não, porque um cabo de temperatura alta, ele é bem mais caro, ele tem uma proteção excessiva e ele é mais pesado, ou seja, só pode ser utilizado em lugares onde é determinado pelo fabricante. Ah, aqui no forno, aqui perto. Lógico, gente, eu vou falar uma coisa, mas você sabe que não é isso. Ah, aqui perto da turbina, tá? Ah, aqui o sensor de nível do tanque. Ah, aqui é onde vai ficar as luzes de identificação, de proteção, tá? Ou seja, mas está perto da turbina ali, ou seja, é uma região quente. Então, o cabo ali é diferenciado. Não é o cabo que a gente vai ali no tio da esquina e fala, me dá um cabo aí que eu vou colocar ali no meu avião. Não é assim. Você sabe que é tudo rastreado, é tudo, tem as suas especificações técnicas, né? O fabricante já fala, coloque isso em manual. O cabo nesse circuito tem que ser assim, assim, assado. Tudo que acontecer e você não fizer, e esse avião vier, Deus me livre e guarda, a cair, nossa, isso vai rolar uma investigação, e aí você já viu que vão falar, pô, mas a aeronave estava regular, mas estava com as manutenções em dias, beleza, mas tem esse cabo aqui que está irregular. E por que todo mundo vai em cima, vai todo mundo um em cima do outro? Por quê? Porque o valor agregado na aviação, vocês sabem que é um valor alto. Trocar uma lâmpadazinha não é trocar, vamos ali no supermercado, ali, no Extra, ali, vamos pegar. Não, existem lâmpadas próprias, lâmpada com rastreabilidade, com garantia de fabricação, com tempos grandes para realizar, para estar podendo usar tantas mil horas que a gente pode estar usando. Então, não são componentes. Eu sei que o conceito de lâmpada é igual. Lâmpada aqui e lâmpada da aviação. É igual, lâmpada é lâmpada. Porém, na aviação, existe um trabalho melhorado, um trabalho diferenciado. Por isso que precisa sempre ter bastante cuidado para estar trabalhando na aviação. Tudo bem? Ficou claro isso? Você tem alguma dúvida? Marcos? Ó, Samira? Ó, a Cristiane, Marcos. Ixi. Thales. Ô, Thales. Ronaldão. Então, vou tocando barco. Aqui, muitos cabos que têm alta temperatura, isolamento de plástico mole, como o politrano, o qual está especialmente sujeito a deformações e deterioração a temperaturas elevadas. Ou seja, a gente não pode estar usando qualquer tipo de cabo. Normalmente, esses cabos são a base de silicone, tá? Eu já fiz um projeto onde nós tínhamos que pegar
jogar um sinal para dentro de um forno, tá? De tensão para dentro de um forno, e aí esse forno iria colocar um equipamento para funcionar, não era para o forno, tá? Mas tinha componentes lá dentro que iriam fazer a parte para teste de temperatura, e aí tinha que mandar um sinal. Toda essa cablagem aqui que nós fizemos foi tudo com fio de silicone, que aguentava na época lá, a gente especificou, que aguentava 300 graus. O forno aguentava, e chegava, acho que, se não me falha a memória, acho que 180 graus, forninho elétrico, tá? E aí chegava a 180 graus. Então, nós colocamos quase o dobro, né? 180, 200, 390. Então, aguentava quase o dobro, chegava a 300 graus, que ele suportava isso daí, tá bom? Então, isso é uma das coisas importantes que nós precisamos levar em conta.